pessoas! Hoje nós vamos falar finalmente de um tema que eu adoro particularmente, que é Game of Thrones. Se você curte, acompanhe o canal porque a gente deve falar muitas vezes sobre isso. No vídeo hoje especificamente a gente vai falar de Aegon Targaryen, como que ele conquistou o continente de Westeros, quais eram as casas que dominavam, quais eram os reis que dominavam o continente e como que ele conseguiu conquistar a parada inteira, certo? Dracarys. Bom, Eduardo, eu acho legal a gente falar um pouco de como que é a distribuição das casas de Game of Thrones na época que a gente acompanha o início dos livros e o início da série. No norte nós temos a Casa Stark. E é bom ressaltar que os Stark, de todas as casas, eles são uma das casas mais antigas, que eles descendem dos primeiros homens. E o norte nunca esteve sob comando de nenhuma outra casa. Por mais que eles tiveram guerras e tiveram outras casas querendo tomar o poder, mas eles nunca realmente perderam o poder. Então são das casas mais antigas desde os primórdios da conquista do continente. Descendo para o vale, nós temos os Arryn, que o chefe da casa hoje é o Mão do Rei, no começo do seriado e dos livros, que começa exatamente com a morte do Arryn. A família Arryn, eles descendem dos Ândalos, que é uma grande migração que teve para Westeros também, que a gente pode falar depois de um outro vídeo. Nas terras fluviais nós temos os Tully, que é de onde vem a Catelyn Stark, que é a mulher do Eddard Stark, ela é uma Tully. É uma família também recente, ela entrou no poder nas terras fluviais justamente na época da invasão do Aegon no continente, a gente vai falar daqui a pouco. Nas terras ocidentais nós temos os Lannister, comandado por Tywin Lannister. Descendo mais um pouco a gente tem os Tyrell, na Campina, que também são uma família recente, assim como os Tully, eles também entraram no poder naquela região após a invasão do Aegon. Mais embaixo a gente tem Dorne, com os Martell, que foi aquele núcleo horroroso na série. Nos livros eu confesso também que é muito chatinho, os capítulos dos Martell não são muito bons não. Dorne fica com muita cara de enrolação e só tá ali porque como é uma parte do continente, parece, temos que falar sobre eles, vamos falar, porque a história deles começa e termina sem levar a lugar nenhum. Eles ascenderam no poder com as chegadas dos Númenóreanos, que também é uma história antiga, sociedade que fez muita frente à Valíria muito tempo atrás. A gente pode fazer um vídeo sobre isso também. E por último, nas Ilhas de Ferro, a família Greyjoy, de onde vem o Theon Greyjoy, adorado por muitos, né? Good to see you, man. Love your shirt, mate. Love your shirt. You look great. Que também assumiu após a chegada de Aegon. A gente esqueceu das Terras das Tempestades. As Terras das Tempestades, que nesse momento do início da história também são as Terras Reais, já que é de lá que vem a família Baratheon, que também conseguiu poder a partir da invasão de Aegon. Eles não eram naturais de Westeros. Isso, eles vieram junto com a família Targaryen de Valíria, que é a terra de onde eles estavam fugindo lá, teve a catástrofe. E só uma coisinha, os livros começam 298 anos depois da conquista. Então, é engraçado que coincide, né? A nossa cronologia é ACDC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, ocidental, pelo menos. E lá também é ACDC, porque é antes da conquista e depois da conquista. Quem era Aegon Targaryen? O Aegon, ele nasceu 27 anos antes da conquista, ou seja, ele tinha 27 anos na época que ele resolveu invadir. E a família dele ficava em Pedra do Dragão. A gente conhece na série ali onde o Stannis ficava.
tinha uma mesa bonita, mas lá basicamente é uma ilha de pedra com um castelo. Sem nada, praticamente morta a ilha. E os Targaryen, depois que eles fugiram de Valíria, eles ficaram nessa ilha durante 100 anos. Eu acho até... São 5 gerações. Até praticamente a geração de Aegon, porque o que fala nos outros livros auxiliares é que nesse período a família Targaryen estava tentando decidir se eles atacavam as cidades livres, que as cidades livres do continente Essos eram colônias de Valíria, se eles atacavam e tomavam o poder nas cidades livres ou se eles iam ficar em Westeros. Mas a decisão mesmo só veio com Aegon já 27 anos antes da conquista, né? Na geração do Aegon que eles decidiram o que ia ser feito. O engraçado é que eles estavam do lado de Westeros e eles estavam por muito tempo mais preocupados com o leste. Mas... É porque eles vieram do leste. Eles vieram de lá. E então. também tem que Dragonstone, Pedra do Dragão, era só como se fosse uma colônia de Valíria. Era a colônia um posto avançado mais a oeste de Valíria. Então, para eles, assim, eles ainda estavam muito ligados no continente Essos. Eles não estavam muito se importando com Westeros. Eles só fugiram de Valíria porque uma das mulheres da família Targaryen, ela teve uma premonição de que ia acontecer a queda de Valíria, que Valíria ia ser destruído. O líder da casa confiou nessa visão e transferiu todas as possessões, castelos, os serviçais, os dragões, principalmente os dragões, de Valíria para Pedra do Dragão. E uma das coisas importantes é que dos dragões que vieram de Valíria, apenas o maior dragão, que era quem o Aegon montava, era o único que veio de Valíria. Os outros 2 dragões, montados pelas irmãs dele, eram já nasceram em Dragonstone. Eles nasceram em Westeros, por isso que até eram bem menores. Esse dragão era Belárion, se não me engano, o negro, o grande. Sim, gigantesco. Quando abria as asas, ele fazia sombra em cidades. Ele não era algo assim, nem imaginável o tamanho dele. Nessa época, o Aegon, ele se casou com suas 2 irmãs. Se casar com a irmã era um costume assim, normal entre os Targaryen, não só entre os Targaryen, mas como em todas as famílias de Valíria. Para poder deixar o sangue puro, seria assim. Isso, era mais ou menos o que eles faziam. E apesar de incomum ele ter casado com as 2 irmãs, não era um caso sem precedentes. Então, cada um tinha um dragão. Nessa época eram os 3 dragões, provavelmente os 3 únicos dragões vivos no mundo. Sim. E teve um dia que eles simplesmente, depois, igual a gente estava falando, que eles estavam decidindo para onde que eles iam, ele realmente visualizou que a maior chance dos Targaryen ali era realmente conquistar o Westeros, que estava ali do lado dele, e era uma confusão de reinos e de guerras, e eles talvez conseguiriam unificar tudo aquilo. E principalmente, como Westeros nunca tinha sido atacada por dragões, eles não tinham habilidade para fazer essa luta contra os dragões, que o Essos já tinha tido casos de dragões sendo mortos por povos de Essos. Então vamos lá, ele um dia resolveu que ia tomar o Westeros. O que ele fez? Simplesmente disparou o corvo para tudo quanto é lado. Todas as casas, todos os reis, todo mundo recebeu uma cartinha. E ele disparou as cartas e falou para todo mundo, a partir de agora eu sou o único rei, eu vou unificar a parada toda. Quem se ajoelhar vai manter as terras e os títulos, e quem não, eu vou tomar tudo. Diga! Tu não é o fodão? Claro que a maioria, igual a gente estava falando, a maioria do pessoal de Westeros não conhecia dragão. Nunca tinha visto. E a maioria não acreditava também, era como se fosse uma lenda, entendeu? Então assim, eles falaram, ele tá falando que tem dragão, alguma coisa assim, eles estavam lá há tanto tempo, as famílias eram tradicionais há tanto tempo, eles não deram a mínima moral. Já chegou na região, o primeiro Lorde que viu os dragões já falou assim, é de vocês, tranquilo, sempre gostei de vocês, sempre foi a favor. Mas o segundo Lorde já não aceitou, aí eles tiveram que mostrar o que um dragão é capaz. Botou fogo na cidade e o Lorde rapidamente já
saiu dessa história. E ali era onde ele chegou, que mais tarde virou Porto do Dragão, era uma região que tinha pequenos lords, não era uma região que tinha uma grande família, ou um grande castelo, ou um grande exército. Então foi um lugar bom, bem estratégico para ele chegar e ficava no meio da confusão inteira que a gente vai mostrar. É até bom a gente só passar rapidamente a configuração de como que era o Westeros assim que ele chegou. Sim. No norte, como eu disse antes, continuavam os Starks. No vale eram os Arryn, continuavam lá. Os Homens de Ferro, eles eram dominados por outra família, que eram os Hoar, não eram os Greyjoy. E o rei, o Harren, o Negro, ele era, nessa época, o rei mais temido e o rei, se a gente pode dizer assim, um rei mais poderoso. Ele era o mais poderoso porque, tirando a região do Stark, que apesar de ser grande, ela é inóspita, ele controlava a região praticamente mais fértil do continente e também uma extensa região. Que ia das Ilhas de Ferro até as regiões fluviais. No oeste continuavam os Lannisters, nas terras ocidentais, descendo um pouco na Campina eram os Gardener, não eram os Tyrell. Em Dorne eram os Martell. E nas terras das tempestades, como a gente falou, era a família do Randon, não eram os Baratheon. Então a gente tinha essas 3 mudanças em relação ao que a gente viu na série que a gente conhece, que são os Hoar nas Ilhas de Ferro, os do Randon nas Terras das Tempestades e os Garden na Campina. Basicamente isso. Foi os reis, porque o Westeros é composto de 7 reinos, esses eram 7 reinos que o Aegon chegou para conquistar. E eram independentes. O Westeros é uma região formada de vários reinos, como se fosse talvez a época feudal da Europa, né? Você tinha vários feudos, você ainda não tinha países unificados ali. Então ele chegou lá, tomou essa região, onde mais tarde virou Porto Real, e aí ele dividiu o exército dele em 3 frentes, porque ele não quis esperar muito. Eu até achei ousado depois, quando eu li essa história, porque ele ainda tinha um exército pequeno. O exército dele era minúsculo. Dizem que variava entre 1.000 e 3.000 homens, então não era nada substancial. O que ele fez? Ele sozinho partiu para Harren, para tomar o maior reino, ele praticamente sozinho, com um pequeno exército. Para o sul, ele mandou uma das irmãs dele, com o seu dragão, é claro, e com o braço direito dele, que mais tarde se tornou a mão dele. Foi a primeira vez que a gente teve uma mão do rei, quando ele se tornou rei, que era o Warys Baratheon, que veio com ele de Valyria. E que dizem que era irmão bastardo dele. Realmente. Então os Baratheon realmente têm um pouco de sangue em Targaryen. E ele mandou pro vale a outra irmã dele com o dragão, junto com a frota, a pequena frota que ele tinha também, para tomar ali a região do vale, que era muito estratégica para ele também, inclusive para acessar depois o norte e as terras fluviais. Se você gostou desse vídeo, você vai curtir o vídeo, você vai se inscrever no canal, acesse o nosso site, o perdidosnaterra.com.br, que lá tem bastante conteúdo sobre Game of Thrones, sobre a história de Game of Thrones, a história dos personagens, o que está acontecendo, as intrigas e as opiniões que a gente tem sobre o Game of Thrones. Então vai lá, dá uma passada no nosso site, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos que também gostam de Game of Thrones, que a gente vai ter bastante conteúdo para falar sobre isso. Esse aqui é só a primeira série de vídeos que a gente vai fazer sobre esse assunto. Falou, tchau! Até mais.